Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e peço a vocês que não pulem para o final do vídeo. Ao longo dele nós vamos colocar aqui dois times de valorização, mas não é um time principal e um time secundário. São dois times que vamos estar sempre apresentando ao longo da temporada e que eu tenho praticamente certeza que no final ambos estarão com uma quantidade bem próxima de cartoletas. E o meu objetivo é dar esse leque de opções para vocês. Agora, antes vamos analisar uma planilha de valorização que eu preparei. Eu fiz ela tomando por base 41,5% do valor do jogador para ele começar a valorizar. Aí você me pergunta, Josias, por que 41,5%? Veja bem, no ano passado foi 38%. No ano retrasado e no outro foi 45%. Como os critérios de valorização do Cartola não são muito transparentes, eu busquei aqui um meio termo entre o 45% e o 38%, porque se for um ou outro não vai alterar significativamente o resultado final. Agora, se eu escolho os extremos, ou 45% ou 38%, essa alteração poderia vir e terminaria confundindo vocês. A planilha aqui é o seguinte, vamos supor um jogador de duas cartoletas. Essa coluna aqui faz referência à quantidade de cartoletas que o jogador custa. E aqui a gente presumindo quantos pontos ele pode fazer na rodada. Por exemplo, um atleta de 3 cartoletas que faça 6 pontos, aí você vem aqui e procura. 6 pontos com 3 cartoletas. 3 cartoletas iniciais. Ele vai valorizar 3,36 cartoletas. Se ele fizer 10 pontos, aí detona, vem para 6 cartoletas. Por outro lado, se ele negativa, faz menos 1 ponto, ele perde 1,54 cartoletas. A mesma coisa de um jogador mais caro, que não eu coloquei aqui para ajudar também vocês nos times principais, muito embora o objetivo desse vídeo seja apenas valorização, a gente não está nem um pouco preocupado com a pontuação, mas, por exemplo, colocar um jogador de 18 cartoletas, ou 15, por exemplo, como eu devo colocar no meu time principal, mas tem que ser um risco muito calculado, porque colocar esses jogadores em times de valorização é um risco quase absurdo por muito pouca valorização. Por exemplo, um jogador que custe 15 cartoletas, ele vai precisar fazer mais de 7 pontos, ele tem que fazer gol ou dar assistência, e nunca a gente pode prever isso com muita precisão. Por outro lado, se ele faz 1 ponto, um jogador de 15 cartoletas, a gente perde quase 4, é um prejuízo grande. Sugiro a vocês que tirem um print e tentem tirar as melhores conclusões, usem a planilha como forma de vocês se basearem na montagem dos seus times. Vamos montar a nossa equipe, retornando lá no Cartola. Estamos aqui escalando ele. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar esse esquema de 3-4-3, como veio aqui. Eu vou alterar ele para um 5-3-2. Eu já analisei e nessa primeira rodada a gente ir com 5 zagueiros pode ser uma boa. Aqui no gol, eu vou colocar, primeiro ordenar aqui pelo preço, eu vou colocar esse rapaz, Matheus Teixeira, goleiro do Bahia. Ele só está tão barato porque ele era terceiro reserva até 2 semanas atrás. Com a contusão de Douglas e do reserva imediato, ele assumiu a titularidade e se saiu muito bem. Hoje já pode ser considerado titular e custa apenas 3 cartoletas. Então vou colocar ele em nosso time. Na lateral dessa equipe, nas laterais, a gente vai escolher Kelvin, do Atlético Paranaense, bom desarmador, custa apenas 3 cartoletas, e Lucas Piton, que já é velho conhecido do Corinthians. O Corinthians tem um certo favoritismo sobre o Atlético Goianiense. Na zaga desse primeiro time, nossas 3 escolhas serão... Vai ser aqui, a gente vai ficar com Marlon, do Cuiabá, Zé Gabriel, do Inter, muito favorito contra o Sport, e finalmente Léo Ortiz. Joga fora de casa, mas claro que tem um pequeno favoritismo em cima da Chapecoense.
não obstante o gramado desfavorável para o estilo de jogo do Red Bull. Notem uma coisa, que aqui na composição dessa defesa, eu não dupliquei ninguém. Nenhum time a gente duplicou. Por quê? Porque eu quero garantir pelo menos 2 ou 3 saldos de gols. É o saldo de gol que vai nos garantir, já que a gente colocou jogadores baratos, é ele que vai nos garantir uma valorização, um ganho razoável de cartoletas. Vai ser muito azar se todo mundo aqui perder o saldo. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, acredito que estejam gostando, então eu aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Beleza? Vamos lá no meio de campo. Não encontrei muitas opções interessantes. As que eu mais gostei, Maurício, vem atuando bem pelo Inter, e o Inter, claro, é favorito diante do Sport. E Luan, que está aos pouquinhos reencontrando aquele futebol que deu destaque a ele no Nacional. O terceiro meio de campo que a gente vai colocar é esse aqui, Lima. Conheço muito pouco, confesso. Se alguém puder me dizer algo aí nos comentários, vai ser muito útil. Mas vou colocar Lima. Se ele desarmar, não fizer nada no jogo e fizer 2 desarmes, a gente já ganha algumas cartoletas. Quase 2. Finalmente no ataque, apenas dois jogadores e vão ser... Vai ser Gilberto, que é o bom e barato, jogador que finaliza bastante em gol. E o outro é esse aqui, do Atlético Paranaense, que, claro, tem um pequeno favoritismo diante do América, principalmente em seus domínios com o seu gramado sintético. Então, o Vitinho, do Atlético Paranaense, fecha o nosso ataque. Vamos para o técnico, o treinador. Esse aqui vai ser quase que uma unanimidade. Acredito que seja a melhor opção, é Alberto Valentim. É um jogo, no mínimo, equilibrado entre Cuiabá e Juventude. 2 times que estão vindo da Série B. Então, Alberto Valentim é nosso técnico. Vamos na montagem do banco. O nosso banco vai aqui com Maílson do Sport, Matheus Ribeiro, Gustavo, zagueiro do Corinthians, Anderson Leite, acho que é Anderson Leite, é isso mesmo, e Cauê também do Corinthians. Lembrando que a gente sempre tem que colocar jogadores que custem mais barato, ou pelo menos igual, àqueles que a gente colocou no time principal, que por sinal custou R$ 47,00 e vai a campo com Matheus, Kelvin, Lucas Piton, Marlon, Zé Gabriel, Léo Ortiz, Maurício, Luan, Lima, Gilberto, Vitinho e Alberto Valentim. Vamos rapidinho fazer as trocas no segundo time. Aqui nesse novo time que se chama Vitória STA Cifrão, 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 a gente vai fazer as mudanças basicamente na defesa, sempre pensando naquela questão do saldo de gols. Sai Matheus Teixeira do Bahia e vai entrar no lugar dele Cleiton do Red Bull, custa apenas 4 cartoletas. No lugar de Lucas Piton do Corinthians, eu confesso que fiquei com uma certa dúvida entre Felipe Luiz, mas é um jogo muito difícil, sei que ele é um bom desarmador, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer numa partida dessa. Vou optar por Igor Vinícius. As alas do São Paulo estão tendo atuações fantásticas. E no lugar de Léo Ortiz, novamente não vou repetir 2 jogadores de uma mesma equipe, por isso mesmo optei por tirar Léo Ortiz. Eu vou colocar esse Raul Gustavo do Corinthians. Corinthians, como a gente já viu, tem um certo favoritismo em cima do Atlético Goianiense. E a última mudança, muito por não conhecer esses jogadores, peço de novo a vocês, me comenta aí qualquer coisa. Eu vou trocar o Anderson Leite pelo Lima. E está montado esse outro time. Vamos só ver o banco de reservas. O banco de reservas nem tem tanta importância, já que eu vou mesclar aqui com aqueles que estavam no primeiro time. O capitão também não importa, mas vou estar colocando aqui Vitinho do Atlético Paranaense. Novamente custou R$ 47,00, não teve alteração. E esse é o nosso time. Se gostou, deixa um like e comenta qual alteração você poderia nos sugerir. Beleza? Forte abraço e uma ótima temporada para todos nós.